Lembram-se daquela época? Aquele som inconfundível das moedas a cair nas máquinas? Era música para os nossos ouvidos. Os anos 80 e 90 foram a era de ouro dos jogos de arcade. Putos e adolescentes juntavam-se em salões de jogos cheios, todos a lutar por recordes e pela glória de ser o rei do fliperama. Pac-Man, Donkey Kong, Space Invaders, estes nomes evocam memórias de noites agitadas e competições renhidas. A adrenalina de ultrapassar uma pontuação alta, a frustração de perder para o último fantasma no Pac-Man, faziam parte da experiência. Cada jogo era um desafio, um convite para aprimorar as nossas habilidades e superar os nossos limites. Mas os jogos de arcade eram mais do que apenas jogos. Eram um fenômeno social. Um ponto de encontro para adolescentes, onde se criavam amizades e rivalidades. Era um espaço para escapar do mundo real, para mergulhar em mundos fantásticos e viver aventuras épicas. E quem é que se consegue esquecer da emoção de pôr as mãos num jogo novo pela primeira vez? A expectativa de desvendar os seus segredos, dominar os seus controlos, era palpável. Os jogos de arcade eram mais do que um passatempo, eram uma paixão partilhada por uma geração. A chegada das consolas domésticas como a Atari e a Nintendo revolucionou a forma como jogávamos. De repente, já não era preciso ir a um salão de jogos para experimentar a emoção dos videojogos. A magia dos jogos estava agora ao alcance das nossas mãos, no conforto das nossas casas. Esta mudança para os lares teve um impacto profundo na cultura adolescente. Os jogos tornaram-se uma atividade mais solitária, mas também mais imersiva. Com o tempo, os gráficos melhoraram, as histórias tornaram-se mais complexas e os jogos tornaram-se mais envolventes do que nunca. O aparecimento das consolas portáteis, como o Game Boy, levou esta revolução um passo à frente. Agora, os adolescentes podiam levar os seus jogos para qualquer lugar, para a escola, para a casa dos amigos e até mesmo em férias. Os jogos tornaram-se omnipresentes, entrelaçados no tecido da vida cotidiana. Esta acessibilidade crescente também levantou preocupações sobre a adição aos jogos. Pais e educadores começaram a questionar se os jogos estavam a consumir demasiado tempo e atenção dos adolescentes, afetando o seu desempenho escolar e as suas vidas sociais. Era o início de um debate que continua até hoje. Em 1994, o lançamento da PlayStation da Sony marcou um divisor de águas na história dos videojogos. Com gráficos tridimensionais revolucionários e uma linha de jogos inovadores, a PlayStation inaugurou uma nova era de realismo e imersão. Jogos como Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Resident Evil redefiniram o que os jogos poderiam ser, oferecendo narrativas cinematográficas, personagens complexas e mundos vastos e detalhados para explorar. A PlayStation capturou a imaginação de uma geração, solidificando o lugar dos jogos como uma forma de entretenimento dominante. A ascensão da PlayStation também coincidiu com o crescimento da internet e dos jogos online. De repente, os adolescentes podiam conectar-se e jogar com amigos e estranhos de todo o mundo, expandindo as possibilidades sociais dos jogos de maneiras sem precedentes. Mas esta conectividade crescente também trouxe novos desafios. O cyberbullying, o isolamento social e a exposição a conteúdo inapropriado tornaram-se preocupações crescentes para pais e educadores. O mundo dos jogos estava a evoluir rapidamente, e com ele, os desafios e oportunidades que apresentava. O início do século XXI testemunhou a ascensão meteórica dos jogos online. Jogos como World of Warcraft, com os seus mundos persistentes e comunidades online vibrantes, capturaram a imaginação de milhões de jogadores em todo o mundo. Para muitos adolescentes, os jogos online tornaram-se mais do que um hobby, tornaram-se um estilo de vida. Guildas online transformaram-se em grupos sociais importantes, onde se formavam amizades duradouras e laços sociais eram fortalecidos. No entanto,
O lado negro da adição aos jogos também se tornou cada vez mais aparente. Histórias de jogadores a passar horas a fio em frente aos ecrãs, a negligenciar as suas responsabilidades no mundo real, tornaram-se cada vez mais comuns. Esta crescente preocupação com a adição aos jogos levou à criação de clínicas e programas de tratamento especializados em todo o mundo. Organizações como a Organização Mundial da Saúde, OMS, reconheceram oficialmente a adição aos jogos como uma condição de saúde mental, destacando a necessidade de uma maior consciencialização e intervenção. Embora os jogos ofereçam inúmeros benefícios, como o desenvolvimento de capacidades cognitivas, a promoção da socialização e o alívio do estresse, a adição aos jogos é uma realidade crescente que afeta adolescentes em todo o mundo. Pais e educadores precisam de estar atentos aos sinais de alerta da adição aos jogos, como mudanças drásticas no comportamento, isolamento social, baixo rendimento escolar e irritabilidade quando não está pouca a jogar. É crucial estabelecer limites saudáveis para o tempo de ecrã e incentivar os adolescentes a envolverem-se em atividades offline, como desporto, hobbies e interações sociais presenciais. O diálogo aberto e honesto sobre os riscos da adição aos jogos é essencial para ajudar os adolescentes a desenvolver hábitos de jogo saudáveis e evitar que a sua paixão se torne um problema. A adição aos jogos, como qualquer outra adição, pode ter consequências devastadoras. Adolescentes que lutam contra a adição aos jogos podem sofrer de problemas de saúde física, como fadiga ocular, síndrome do túnel cárpico, obesidade e privação do sono. Além disso, a adição aos jogos pode prejudicar relacionamentos, levar ao isolamento social e afetar negativamente o desempenho escolar e as perspectivas futuras. Em casos extremos, a adição aos jogos pode até levar a problemas financeiros, devido a gastos excessivos em jogos e compras dentro dos jogos. É fundamental que pais, educadores e profissionais de saúde mental trabalhem em conjunto para fornecer aos adolescentes o apoio e os recursos de que precisam para superar a adição aos jogos e terem vidas saudáveis e equilibradas. A chave para aproveitar os benefícios dos jogos sem sucumbir aos seus riscos potenciais está em encontrar um equilíbrio saudável. Incentivar os adolescentes a envolverem-se numa variedade de atividades, como desporto, artes, música e interações sociais presenciais, pode ajudá-los a desenvolver uma gama diversificada de interesses e competências. Definir limites claros para o tempo de ecrã e garantir que os jogos não interfiram nas responsabilidades escolares, tarefas domésticas e interações familiares também são cruciais. Envolver os adolescentes em discussões sobre o uso saudável da tecnologia e os riscos da adição pode ajudá-los a desenvolver hábitos digitais responsáveis. Lembrem-se, a tecnologia está em constante evolução e cabe-nos a nós, como pais, educadores e membros da comunidade, guiar os adolescentes para que naveguem no mundo digital com segurança e responsabilidade. O mundo dos jogos está em constante evolução, com novas tecnologias e tendências a surgir a todo o momento. Da realidade virtual à realidade aumentada, os jogos do futuro prometem ser mais imersivos, envolventes e interativos do que nunca. Embora estas tecnologias emergentes ofereçam oportunidades incríveis para entretenimento, educação e conexão social, também apresentam novos desafios em relação à adição, isolamento social e impacto na saúde mental. À medida que avançamos para o futuro dos jogos, é crucial que abordemos estas preocupações de forma proativa e trabalhemos em conjunto para criar um ambiente de jogo saudável, equilibrado e gratificante para todos.